como você resumiria os principais pontos de divergência entre esquerda e direita? Porque eu vejo muita gente falando assim, a esquerda pensa no pobre, a direita pensa no rico, sabe? Tem alguns estereótipos que se criam, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, né? A esquerda quer dar mais poder para o Estado, a direita quer dar mais poder para as empresas. Quais você acha que são os pontos principais para alguém que fala, eu tô na dúvida se eu sou de direita ou esquerda, na verdade? O que você colocaria? Cara, eu vou ter uma má notícia aqui. Infelizmente, não existe só uma direita. Infelizmente, o mundo não é tão redondo quanto as pessoas querem que seja. Eu quero perguntar do negócio também do centrão, esquerda de extrema, direita, esquerda. Como que tá isso aí? Não existe só uma direita, não existe só uma esquerda. Você tem tipos de direita e tipos de esquerda. E dentro dos tipos de direita, tem direita que diverge com a direita intensamente. É tipo religião, né? Com 500 denominações. Né? Então, eu acho que falar eu sou de direita serve com uma narrativa mais popular. Mas não explica muito bem como as coisas funcionam. Tá. Por exemplo, eu sou um cara cristão e que tenho mais proximidades com o conservadorismo. Mas, até mesmo tem tipos de conservadorismo, mas nem vamos entrar nisso. Mas você tem, por exemplo, uma direita que ela é nacionalista. O que é um nacionalismo? É o cara que acredita em uma fronteira mais fechada, controle da economia, desenvolvimentismo estatal, que é o oposto. Tem direita, assim? Muito. É mesmo? Que muito. quer dar força pro Estado? Sim, muita direita que quer dar força pro Estado. É que eles não, graças a Deus no Brasil, a direita que se popularizou mais é uma direita de orientação econômica liberal. O liberal tem a ver com não ter menos força pro Estado. Isso. Liberalismo é isso. Mais empresas Depende. Se você for para os Estados Unidos, o liberal tem outra conotação. O liberal nos Estados Unidos é a esquerda. É mesmo? Então o liberal nos Estados Unidos ele é a esquerda. No Brasil não, o liberal no Brasil é a direita. É o cara que defende uma economia mais livre, que defende o empoderamento do indivíduo. O indivíduo ele vai tomar as próprias decisões e o Estado tem que se restringir a fazer as funções básicas dele. Aí você tem o libertário, que é o extremo do liberalismo, que é o cara que não quer que tenha Estado, que não acredita em governo, que imposto é roubo. Que é impossível isso aí, né? Eu acho que é utópico, mas eu acho que o princípio às vezes é até válido, assim. Você tem um ceticismo em relação ao Estado é fundamental. Principalmente quando você olha de dentro e vê como as coisas funcionam. Mas então, de modo geral, direita tem mais a ver com o liberalismo, que tem mais a ver com dar menos poder pro Estado e mais poder para as empresas. Vou dar um resumo bem emburrecido. Tá. Bem emburrecido, assim. Mas que eu acho que pro nosso contexto brasileiro vai ajudar a entender. Tá. A esquerda, do ponto de vista econômico, geralmente vai defender mais Estado. A direita, do ponto de vista econômico, geralmente vai defender menos Estado. Tá. E a esquerda, do ponto de vista moral, ela vai defender menos tradição. E a direita, do ponto de vista moral, vai defender mais tradição. Que tem a ver com conservadorismo ou progressismo. Isso. No Brasil, geralmente, o direitista ele vai falar pra você, olha, eu defendo a família tradicional, defendo o casamento tradicional, sou contra as drogas, sou contra o aborto, e sou a favor que o empresário possa conquistar o próprio dinheiro e as pessoas possam... E ser riqueza não é crime. Tá. O esquerdista ele já vai passar um pano pra político rico e corrupto, que nem o nosso presidente, e pro empresário que tá ganhando dinheiro honestamente vai taxar ele como um demônio. Então eles vão ter essa visão pejorativa do empresariado, geralmente, e vão defender um progressismo moral aí, até muitas vezes irrestrito e exagerado. E a direita... então, peraí. Eles chamam de progressismo, inclusive. Pra mim é retrocesso. É isso que eu ia falar. Qual que é a diferença entre conservador e progressista? Conservador tem a ver com isso. As tradições que a gente tem com relação à família, com relação a Deus, também entra? Religião? Religião entra porque o conservador ele vai ter mais simpatia, geralmente, pela religião. Mesmo o conservador que nem o Michael Oakeshott, que não era religioso, era um agnóstico, ele olhava pra religião como algo positivo. Por quê? Qual que é a primícia do conservadorismo? Você aí que diz que é conservador não sabe o que é conservadorismo. O conservador, ele vai entender que aquilo que prosperou ao longo do tempo e que é benéfico e é útil, deve ser preservado. Tá. Então, por exemplo, a escravidão era uma tradição. Ela prosperou ao longo do tempo durante a maior parte da história da humanidade. Mas ela não era benéfica. Então, descarta. Tá. Pode ter alguma outra tradição que prosperou durante muito tempo e deixou de ser útil. Tá. Então, você descarta. Mas existem tradições benéficas. Por exemplo, a família. A família é uma ordem social duradoura, sobreviveu à experiência do tempo e tem elementos benéficos, a gente pode aferir isso na prática. Então, a família é algo que o conservador vai preservar. Já o conservadorismo ele surge com um cara que chama Edmund Burke, que era inclusive do Partido Liberal, na época no Reino Unido, que era o Whig, o Partido Whig. E ele estava tendo na época a Revolução Francesa, na França. Qual que era a parada que o Burke percebeu?
Na Revolução Francesa, ele já tinha apoiado, inclusive, a Revolução na Inglaterra e a Revolução Americana por independência. Só que ele percebeu algo que era diferente nessas revoluções. A Revolução Inglesa, ela falava pro governante, pro rei, rei, eu quero limitar o seu poder. Então você vai ter que assinar isso aqui e assumir esse compromisso de que você vai ter menos poder. Você não vai fazer o que não está escrito, a gente tem que ter uma previsibilidade do que você vai fazer. Esse era o mote da Revolução Inglesa. A Revolução Gloriosa. A Revolução Francesa, ela não queria limitar o poder do governante. Ela queria tomar o governo e reordenar a sociedade. Reescrever como a sociedade ia funcionar. E daí o Burke, ele vê isso com ceticismo. Ele fala, pô, isso aí vai dar errado. Você não pode... Se tem uma tradição que durou tantos anos, centenas, milhares de anos, tem um motivo. Se você simplesmente acaba com essa tradição e tenta criar tudo do zero, a chance de você cometer erros é enorme. Isso vai ter consequências nefastas. O que aconteceu na Revolução Francesa? Banho de sangue. E muitos teóricos vão dizer que, inclusive, as revoluções subsequentes, as revoluções comunistas, inclusive, têm uma influência desse princípio que é revolucionário de querer tomar o poder e mudar todas as coisas, controlar a vida das pessoas, definir como as coisas vão ser. Então, o conservador surge, ele escreve um livro que chama Reflexões sobre a Revolução na França, que é um livro, antes de virar banho de sangue, criticando a Revolução Francesa e falando que ia virar um banho de sangue, e virou. Então ele escreve o livro e ele fala assim, cara, a gente tem que tomar cuidado, não é bem assim. A gente tem que ter reformas, porque uma sociedade que não se reforma, ela não tem como prosperar, não tem como continuar, mas a reforma tem que ser prudente, baseada na tradição, baseada naquilo que deu certo. Então esse é o princípio do conservadorismo. Não significa que o conservadorismo é perfeito, não. Tem falhas. Só que eu acho que faz mais sentido do que... Mas aí, será que o pessoal de esquerda não se aproveita desse discurso para falar que quem é de direita odeia todos, tipo, por exemplo, todas as minorias? Por exemplo, vamos pensar em GLBT. Eu vejo muito a esquerda querendo tomar para eles, eu sou o representante do GLBT. Só que eu, particularmente, conheço alguns homossexuais que são de direita. Muitos? Inclusive, eu já fiz vídeo na Parada Gay uma vez lá, a galera que vinha responder comigo, a maioria concordava comigo. E não concordava com eles. Então eles tentam monopolizar um público que, na verdade, não é deles. Isso que eu ia falar. Porque aí eles tentam falar, já que vocês são a favor da família tradicional, pai, mãe e filho, vocês odeiam quem não é. Exatamente. E não é o caso. Eles acham que porque a gente defende uma família como modelo, a gente quer que as outras sejam exterminadas. E não é verdade. Eu posso defender que a família tradicional seja um modelo e que as outras continuem existindo. Até porque é impossível que elas não existam. Sim. E muitas vezes é melhor que uma pessoa esteja numa família não tradicional do que na rua. Então, assim, não é que as coisas não são tão preto no branco quanto eles tentam fazer parecer. Mas tem uma questão que é verdade mesmo. A esquerda realmente defende a minoria. O Lula, por exemplo, ele vai defender a família dele, o partido dele, os amigos dele. É uma minoria que vive às custas do país. Eles vão se defender mesmo. Já eu não defendo essa minoria. Eu defendo o interesse da maioria. E eu acho que é isso que tem que prevalecer, né? E por que a esquerda... Até um livro que eu quero ler algum dia, que acho que eu gosto de ler de tudo, né? Justamente para me inteirar, né, do que é. Acho que tem um livro que chama Pobre de Direito, um negócio assim. Mas a esquerda, ela tem uma tendência de falar que é a favor do pobre. Até por causa desse negócio de imposto sobre rico e tal, de não querer que haja enriquecimento. Então, se tem uma ideia de que a esquerda ama o pobre, por exemplo, eu nem, sabe, eu converso com todo mundo, gosto de gente, como eu falei aqui, de esquerda e de direita, eu quero ouvir, sabe? Eu acho importante isso, porque tem muito idiota que também quer formar opinião com base em comentário. Vai ler um livro, né, criatura? Vai estudar um pouco mais, né? Não, você é muito estudioso, né? Mas tem muita gente que, tipo assim, se o meu canal é o maior canal de educação financeira para pobres, então, obrigatoriamente, é um canal de esquerda. Eu nunca falei nada. eu nunca falei nada. Então, tenta se rotular quem defende o pobre de esquerdista. Por que isso? Sabe, qual que é o critério? É por causa disso? De que a direita realmente valoriza o empresário e quer que cresça e enriqueça? É porque o que vale é o que retoricamente é melhor de eles usarem. Então, o propósito é meramente retórico. É muito mais fácil eu descredibilizar o argumento de alguém do que eu enfrentar o argumento dele. Então, em vez de eu provar que você tá errado, o que eu vou fazer? Eu vou falar que você não sabe nada do que você tá falando. Pô, o que você tá falando, ele na verdade é porque ele tá falando isso aí porque ele defende o rico. Não caia na dele não, ele pode estar te enganando. Então, você planta o medo, você semeia a dúvida
pra você continuar monopolizando a opinião dessa pessoa. Tá. É muito inteligente, inclusive. É a estratégia mais canalha e funcional que existe. Agora, a questão prática é que os pobres votaram em quem nas eleições do Brasil? Os pobres votam no Bolsonaro. Você vai, um dos vereadores mais votados, acho que eu sou o vereador mais votado na periferia de São Paulo. Nos bairros humildes. Tá. As pessoas votaram em mim, um cara de direita. Todo bairro humilde que você vai, o que você vai encontrar lá? Vai encontrar uma Assembleia de Deus, uma igrejinha pequena. Você acha que o cara que vai na Assembleia de Deus, tá criando o filho dele na igreja, é de esquerda? Fala todes. É só o cara totalmente desconectado da realidade pra achar que o pobre, ele é de esquerda. O pobre não é de esquerda. A esquerda escolheu o pobre, mas o pobre escolheu o Bolsonaro. É que nem da mesma forma que na teologia, no campo religioso, você tem a teologia da libertação, da missão integral, que tentam fazer teologia voltada pro pobre. E o pobre escolheu quem? Pentecostalismo, carismatismo. Que é o extremo oposto. A preocupação social, acontece a atividade social de uma forma muito mais orgânica e muito mais genuína. São religiões ali muito mais conectadas com a essência mesmo do brasileiro. E que essa elite intelectual que diz gostar do pobre, detesta. Tanto que, quando vão fazer documentário, aí a Petra, ela fez o documentário falando do pentecostalismo, não entende nada. Não sabe o que é o pentecostalismo. Fala que ela pinta como se o ideal apocalíptico de que os evangélicos um dia fossem entrar em guerra com o anticristo. Ridículo. Qualquer pessoa que frequentou 2 cultos no bairro ali próximo da sua casa vai saber que não é isso que um pentecostal pensa. Mas não, eles criam essas ficções, porque eles não conhecem. Porque na prática, o preconceito da elite de esquerda, o preconceito dos caras da Vila Madalena, do Leblon, o preconceito dessa galera não é simplesmente religioso, é um preconceito social. É porque a religião cristã pentecostal, ela é a religião da empregada da casa dele. E ele não suporta a cultura daquela empregada. Ele até gosta dos pobres, desde que o pobre seja tutelado por ele. Pô, se eu vou dizer pro pobre como ele deve agir, então o pobre é muito bacana. Agora o pobre que me desobedece e vota no Bolsonaro, pô, o pobre votou no Nicolas Ferreira, votou no Pavanato. Não, esse pobre aqui não tá se subordinando a eu que sei mais do que ele. É a presunção, né, da elite intelectual. Então, pra mim, cara, é muito disso. Inclusive, tem um parênteses, tem um cara que chama... Eu não vou lembrar o nome dele agora aqui. Acho que é Julian Spire. Ele fez um documentário recente mostrando os evangélicos de fato, como eles são. E mostrando os benefícios do evangelicalismo nas periferias. Escreveu um livro chamado O Povo de Deus. Ele começou a perceber, por exemplo, que as casas que ele via na periferia mais bem arrumadas, pintadinha, que o pai chegava na hora em casa, cuidava da família, os filhos iam bem na escola, geralmente, não sempre, mas geralmente, eram casas de famílias pentecostais. E ele trata disso no documentário e no livro dele. Inclusive a Globo transmitiu o documentário. Sabe o que aconteceu nos comentários? Só ódio e preconceito. Só ódio e preconceito. Chamando de ignorante, esse povo é burro, esse povo é massa de manobra. Na verdade, não é que o povo é massa de manobra, é que o povo não quer ser massa de manobra deles. O povo tá falando, eu não ligo pra sua opinião, a minha opinião é outra. E eu vou divergir, pronto. Não importa quantos acadêmicos falem o contrário. E as pessoas têm o direito de fazer isso. E eu acho que eu sou, de certa forma, parte desse grito dessas pessoas. Bolsonaro foi isso, o Nicolas lá, em Minas Gerais é isso, e eu acho que em São Paulo, graças a Deus, na última eleição, eu tive a oportunidade de dar voz a essas pessoas. Eu não preciso me submeter à elite acadêmica que acha que pode tutelar o pobre no Brasil. Não preciso, eu posso discordar e pronto.